capítulo 1 de Josué, versos 10 a 18. Estamos dando continuação ao nosso estudo desse livro do Antigo Testamento. Josué, capítulo 1, de 10 a 18. Ouçamos a leitura. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a terra a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desse lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Queridos, esse trecho que nós acabamos de ler fala dos preparativos que Josué tomou junto ao povo de Israel para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, o povo finalmente chega às margens do rio Jordão. Do outro lado estava a terra que Deus prometeu. Eles estavam então se encaminhando para essa terra, a terra que Deus havia prometido que daria a Abraão, Isaque e a Jacó e aos seus descendentes. O livro de Deuteronômio, o livro que vem antes desse, narra como, ao chegar ali, sob a liderança de Moisés, o povo conquistou aquelas terras. Havia povos ali que foram desapossados e Israel tomou a banda de cá. Mas agora a terra estava do lado de lá e entre eles havia o rio Jordão. Humanamente falando, a travessia do rio Jordão era praticamente impossível. Nós estamos falando aqui de, segundo os pesquisadores, perto de 1 milhão de pessoas para atravessar o rio Jordão. O rio era fundo, o rio era largo, os vaus eram poucos e, de acordo com o capítulo 3 de Josué, verso 15, era a época de enchente do rio. Não podia ter havido uma coincidência pior para a travessia do rio do que essa. Era uma época, a época da colheita, em que as águas do rio cobriam as margens, tornando a travessia impossível. Fazer balsa e barco para meio milhão, 1 milhão de pessoas, nem pensar. Pontes, não havia essa tecnologia na época. Então, a travessia do Jordão era praticamente impossível. Mas atravessar o Jordão era importante para a fé de Israel. Significava romper ou vencer o primeiro obstáculo na conquista da terra. Simbolizava deixar tudo para trás, deixar o deserto para trás, o Egito para trás, e era o sinal de que Deus estaria com eles e que Deus lhes daria tudo aquilo que Ele havia prometido. O que eu quero ver com vocês hoje são os preparativos que foram feitos para aquele momento histórico. Que providências Josué tomou para preparar o povo para a travessia? E depois perguntar o que é que esse texto tem para nos ensinar no dia de hoje. Então, a primeira coisa que Josué fez foi fortalecer a liderança do povo. Verso 10, Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo. Essa estrutura havia sido montada por Moisés. A princípio, Moisés comandava o povo sozinho. Finalmente Deus disse: você não pode levar a carga do povo sozinho,
nomeia auxiliares, chama príncipes, chama juízes, anciãos, forma uma equipe para ajudar a levar esse povo. E essa equipe, então, foi reconhecida por Josué, que fortalece, reconhece, empossa, empodera esses líderes e dizem: vocês vão ao povo e vão dar essas instruções que eu vou passar para vocês. Em seguida, Josué assegura o povo das promessas de Deus, versos 11, 13 e 15. No 11 ele diz: vocês vão passar esse Jordão porque Deus prometeu dar essa palavra. No 13 e no 15 ele repete: a terra é de vocês, o Deus que criou todas as coisas e é o dono de todas as propriedades do mundo, ele está dando graciosamente essa terra a vocês. A essa altura, lembrem que talvez alguns dos livros do Pentateuco, se não todos eles, já haviam sido escritos. Essas promessas eram promessas escritas. Aqui no livro de Deuteronômio, nós já encontramos Deus dizendo a Moisés: escreve, escreve, escreve. Então é bem provável que esse livro, que é mencionado aqui no capítulo 1, no verso 8, não cesses de falar desse livro da lei. Portanto, já tinha um livro, já tinha Bíblia. Era exatamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que haviam sido escritos por Moisés, com exceção do final de Deuteronômio, e que já era reconhecido como palavra de Deus. E é em cima dessa palavra escrita que Josué diz: Deus prometeu e Deus vai dar a vocês, Deus vai cumprir as promessas que ele fez. Terceira coisa que Josué diz: vocês têm que preparar comida. Está aí no verso 11: provede-vos de comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar. Então, vão arrumar comida. Vão arrumar comida. Até aquela altura, eles estavam comendo do maná que caía do céu e que lhes sustentou durante 40 anos. Mas a ordem de Deus era que quando eles chegassem ali, eles já tinham que comer do fruto da terra. Portanto, o que Josué está dizendo é: o maná vai cessar e vocês têm que preparar o farnel, a marmita. Tem que fazer aí a quentinha para a travessia. Daqui a 3 dias vocês vão fazer a travessia. Agora imagine, pensa só, que ato de fé. Você diante do Rio Jordão fazendo empadão de maná. Como é isso, Josué? Pois é, pode fazer o empadão, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar e lá no lado de lá não tem maná mais. E vocês vão precisar de comida para isso. E de fato era um ato de fé você começar a preparar comida diante do Rio Jordão. Quarta coisa que Josué fez foi assegurar a unidade e a cooperação de todas as tribos, de 12 a 15. O que aconteceu e que eu já mencionei? Quando eles chegaram sob a liderança de Josué, de Moisés, ali no Jordão, havia povos ali. Então, os israelitas venceram aqueles povos em combate e tomaram aquelas terras. E 3 tribos, na verdade 2,5 tribos, chegaram para Josué e para Moisés e disseram: nós queremos ficar do lado de cá. Eu sei que Deus prometeu o lado de lá, mas nós já ganhamos o lado de cá. Essa terra é boa para gado, nós temos muito gado, nós vamos ficar aqui. E Moisés então disse: tudo bem, vocês podem ficar com essa terra aqui, mas só que na hora que seus irmãos atravessarem o Jordão para ir para a guerra, vocês vão também, vocês vão ajudar as demais tribos a conquistar a herança que Deus lhes deu. E Josué agora lembra a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, estou no verso 12, dizendo, agora verso 13, o que vocês acordaram com Moisés. O que vocês acordaram com Moisés? O que é que Josué, na verdade, queria? Ele queria não somente aumentar o número de soldados, porque era uma guerra de conquista, mas aqui tem um sentido espiritual. Israel é um povo só, é o povo de Deus. Nós temos que estar juntos, temos que nos ajudar mutuamente nas lutas dessa vida. Josué queria despertar o conceito de união, de amor, de solidariedade. Vocês já têm a terra de vocês, ok, vocês já têm, mas os seus irmãos ainda têm que conquistar a deles, então vocês vão ajudar, vocês vão juntos porque é um povo só, é o povo de Deus. A quinta coisa que Josué fez para preparação foi assegurar a obediência
de todas as tribos. Era uma empreitada militar, era importante que tivesse comando, era importante que tivesse obediência, submissão às autoridades. E o povo diz no verso 16: tudo que nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Eles reconhecem a liderança de Josué no verso 17, dizendo: como obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja Deus contigo, como foi com Moisés. E eles dizem que será morto todo aquele que não obedecer à palavra de Deus falada através de Josué. 5 passos que Josué tomou e que eu mencionei aqui para vocês e que tinham a ver com a travessia do Jordão e a conquista da terra. Fortalecimento da liderança, preparação da comida, despertar o senso de unidade, obter a lealdade de todos. Tudo isso eram preparativos para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. A grande pergunta é: o que essa passagem tem a nos dizer? Ou, em outras palavras, por que pregar no Antigo Testamento? O Antigo Testamento tem alguma coisa para dizer para nós, fora o livro dos Salmos, que aí eu sei que você não tem dúvida nenhuma, é o livro predileto dos cristãos do Antigo Testamento, é o livro dos Salmos. Além do livro dos Salmos, a gente pode aprender alguma coisa com o Antigo Testamento? E a resposta é sim. Nós cremos na unidade dos dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo, ambos são a palavra de Deus para nós. Cremos que a igreja é a legítima continuação do povo de Israel, é a continuação espiritual do povo de Israel. A igreja é o povo de Deus hoje, como Israel era o povo de Deus antes de Cristo. Portanto, há uma unidade, as escrituras deles são a nossa escritura. E o que aconteceu naquela época serve de orientação e de instrução para nós. Eu quero ler só 2 passagens do Novo Testamento que falam sobre isso. Primeiro, Romanos capítulo 15, verso 4, quando Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha o que ele diz: tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino, nós cristãos, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E aí ainda Paulo, agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, se referindo à história de Israel, ele diz: estas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Tudo o que aconteceu com a nação de Israel foi escrito, foi feito ou acontecido como exemplo e registrado para nós que vivemos hoje, depois da vinda de Cristo, para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Meus irmãos, é uma pena que os crentes leem tão pouco o Antigo Testamento. A gente foca, primeiro, o crente não gosta de ler muito Bíblia, né? E quando lê, geralmente vai para o Novo Testamento. Quando vai para o Antigo, ele lê o livro dos Salmos. Mas toda a Escritura foi para nós, foi feita para nós, e nós podemos aprender dela, nós podemos tirar princípios para a nossa vida. O que essa passagem então do Jordão representa? Em que sentido aqueles preparativos podem nos ajudar? Eu queria trazer para vocês alguns pontos. Primeiro, historicamente, a travessia do Rio Jordão, Deus vai abrir aquele rio e o povo de Israel vai atravessar o Rio Jordão como antes já tinha atravessado o Mar Vermelho 40 anos atrás. Aquilo é um evento histórico, é um evento que aconteceu de uma vez por todas, é um daqueles milagres que não se repetem hoje e que tem como objetivo mostrar a ação salvadora de Deus na história. Deus cometeu uma série de milagres no Antigo Testamento que Ele não pretende fazer mais hoje. Por exemplo, fazer pão cair do céu durante 40 anos, atravessar ou abrir o Rio Jordão, fender uma pedra para dela sair água, fazer o sol parar durante um dia inteiro. Eu não creio que Deus pretenda fazer isso outra vez. Ele continua sendo o mesmo, Ele é imutável. Só que o tempo desse tipo de milagres passou. Não tem ninguém hoje, por mais
avivado que seja, e por mais fé que tenha, que seja capaz de fazer esse tipo de coisa pela fé, ou decretando ou ordenando, porque Deus não está disposto a fazer isso hoje. Isso teve um tempo no período da história da revelação. Então, historicamente, nós estamos diante de um momento, uma daquelas revelações que Deus fez do seu poder, da sua glória e da sua majestade, e a gente pode aprender com isso. A gente pode olhar para uma passagem como essa e dizer: Deus, o Senhor agiu com grande poder no passado, o Senhor mostrou quem o Senhor era, e eu creio nisso, eu creio que o Senhor de fato fez isso, eu creio que isso aqui é um registro histórico de fatos que aconteceram como estão descritos aqui, porque Tu és o Deus verdadeiro. Teologicamente, essa passagem significa não a conversão, nem o batismo e nem a morte, mas eu creio que ela representa a transposição de grandes obstáculos e dificuldades que os cristãos encontram no caminho da Canaã celestial. Eu sei que muita gente lê essa passagem e pensa que a travessia do Rio Jordão e a entrada na Terra Prometida é um símbolo assim de que depois da morte a gente vai entrar no céu. Não é, porque Canaã estava cheia de inimigos e no céu só temos os amigos. Então não é símbolo disso. Na verdade, o texto está dizendo como nós podemos enfrentar as grandes obstáculos e dificuldades que nós encontramos a caminho da glória. Portanto, os preparativos que foram feitos nos instrui sobre como nós devemos estar preparados para atravessar os Jordões da vida. Exemplo: como enfrentar e vencer o pecado em suas muitas formas? Como enfrentar como cristãos crises da vida, como crise familiar, crise financeira, problemas de saúde, problema de relacionamento? Como tomar decisões cruciais em momentos da vida, como casamento, profissão, negócios, vocação? O que é que eu vou ser? Que caminho profissional eu vou escolher? Aonde é que eu vou morar? Gente, todo dia nós somos chamados a ficar diante de um Jordão, e que nós temos de atravessar. A pergunta é: por que é que tantos morrem na praia? Por que é que tantos morrem afogados? Por que é que não atravessam? Por que é que cristão vive complicado e toma decisões erradas? Está esborrachado nos negócios, está esborrachado no casamento, na vida de relacionamentos, uma série de decisões que ele tomou e que no fim deu em nada. A resposta é: nós não nos preparamos para isso. Aqui você tem um exemplo, tem um obstáculo, Rio Jordão. Vamos atravessar? Vamos, mas vamos nos preparar antes. Faz comida, chama a liderança. Qual é a estratégia? Está todo mundo junto? Vamos fazer juntos? Eles se prepararam para atravessar, e muitos de nós não nos importamos com isso, vamos tocando a vida e resolvendo as coisas à medida que elas vão aparecendo. Falta uma estratégia de vida baseada nos princípios da Bíblia. Como nos preparar então para passar os Jordões da vida? Deixe-me trazer 3 ou 4 lições aqui para nós. A primeira, sem dúvida, é ter referenciais em que nós possamos nos inspirar e modelar. Deus deu Josué para aquele povo, Deus deu Moisés para aquele povo, Deus deu os príncipes para aquele povo, deu os anciãos, os chefes das tribos para orientar aquele povo. Eu agradeço a Deus muitas pessoas que Ele colocou na minha vida e que serviram de referencial e de base no momento das grandes decisões que eu tive que tomar e das crises que eu tive que passar. São pessoas falhas, sem dúvida nenhuma, mas elas amam e temem a Deus. São pessoas experientes, exemplo de vida cristã, que inspiram confiança, segurança, instrução. É muito bom você ter pessoas assim, em quem você pode se espelhar e de quem você pode pedir ajuda e orientação. Era isso que a liderança de Josué e dos príncipes representava naquela hora. Queridos, o ponto é esse: tenha referenciais com quem você pode se espelhar. Veja o que diz Hebreus capítulo 13, verso 7: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé
que tiveram. Imitar a fé de outros é bíblico. Você olhar para pessoas que têm fé, pessoas que venceram espiritualmente, que são maduras, isso é bíblico. Mas o que é que acontece? Onde é que estão essas pessoas? Elas estão aí. Deus nunca deixou de ter líderes, modelos e exemplo para o seu povo. Mas você está atrás de Beyoncé, se você está atrás de filme de Hollywood, se seus heróis são Homem de Ferro, o Hulk e Capitão América, não é? Se você passa a sua vida toda olhando para esse pessoal, qual é o modelo que eles vão ser para você? Tem biografias de homens de Deus, de mulheres de Deus. Você pode procurar, se não quiser ler, gosta de mídia social, no YouTube, na internet, procura a história, o exemplo de vida de homens de Deus. Você tem muita coisa hoje disponível, mas você passa o dia todo nas mídias sociais, enchendo a cabeça com esses filmes de Hollywood, com esses heróis, anti-heróis, que pregam e ensinam tudo contrário à palavra de Deus. Quem são os referenciais da sua vida na hora da crise? Você vai lembrar aqui do Hulk. Hulk esmaga, né? Pá! É assim que você vai resolver seus problemas. Mas a primeira coisa é você ter pessoas de Deus em quem você vai se inspirar, em quem que você vai imitar. Senão o resultado nós já sabemos. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui: nós temos que relembrar e ficar firmes nas promessas de Deus. Gente, uma das maiores lutas que eu travo quando eu estou diante de um Jordão na minha vida é permanecer consciente dos princípios que a Bíblia traz e que podem ser aplicados. Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de problema ou dificuldade que eu estou enfrentando? Paulo passou por alguma coisa assim, Jesus passou, Moisés passou, Davi passou, e quando eles passaram, como é que eles resolveram isso? A Bíblia traz algum exemplo ou algum fato que me ajude a resolver esse problema, porque o tempo passa, mas os problemas são os mesmos, nós sabemos disso, e na Bíblia tem que ter alguma coisa que me ajude naquele momento. Eu procuro também perguntar, mas qual é a verdadeira origem do problema? Por que esse problema está acontecendo? Será que eu sou o responsável por ele? Onde é que Outra coisa, qual é o propósito de Deus com isso? Qual o objetivo dele para que isso aconteça na minha vida? E de que maneira eu tenho que me comportar? Que orientações e direções a Bíblia me dá? Foi exatamente isso que Josué fez. Ele pegou o livro da lei e disse para o povo: Deus vai dar a vocês essa terra. Ele prometeu a Moisés, está aqui. Portanto, faça um empadão de maná, que você vai atravessar esse rio. Lembrar das promessas de Deus e ficar firme nessas promessas. Agora, que promessas? Você não lê a Bíblia? Você não decora a Bíblia? Que promessas? Na hora que chega a confusão e o Rio Jordão, você procura por uma palavra de Deus e a mente está vazia, tem nada. Eu sei que o Espírito Santo ele costuma trazer para a mente da gente determinadas coisas no momento oportuno, mas ele não vai implantar na sua cabeça um conhecimento que você não tem. Ele vai usar aquele conhecimento que está lá dentro guardadinho e trazê-lo, é o que chamamos de iluminação. Trazer um conhecimento novo é revelação, isso aí já passou. O que ele vai fazer é iluminar a sua mente para trazer aquilo que você já sabe naquele momento que você precisa. Mas se sua mente está vazia da palavra de Deus, ele vai trabalhar com o quê? E eu estou querendo ser bem prático aqui, eu estou dizendo para você, a melhor maneira de você se preparar para quando chegar um Jordão da vida, é você ter a cabeça cheia da palavra de Deus. Quem Deus é, as suas promessas, as suas orientações, o que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, como é que eu trato com a crise. Mas se você não enche a sua cabeça da palavra de Deus, dificilmente virá alguma iluminação. Terceiro princípio: tomar todas as providências possíveis e cabíveis para a travessia. Gente, aquele povo não podia fazer balsa, mas podia preparar a marmita. Sempre você vai ter alguma coisa para fazer. Não cair no desânimo, não desista, não entregue os pontos, não jogue a toalha, lute. O Rio Jordão está transbordando, mas você está na beira dele fazendo o farnel.
Deus vai abrir o Jordão, mas você vai precisar da comida. Por isso sempre tem alguma coisa que você pode fazer além de orar e ler a palavra de Deus. Quarto, buscar a comunhão e ajuda de irmãos em Cristo. Eu tenho descoberto isso, que uma das causas pelas quais as pessoas se enroscam e ficam pegados com esses problemas e não conseguem resolver, é que não procura ajuda. Quando vai pedir ajuda, já não tem muito o que fazer, a situação já andou muito, não tem como resolver. Lembra do que Josué fez, irmãos? Vocês não vão ficar do lado de cá do Jordão, não. A terra está aqui, vocês já ganharam. Mas nós vamos juntos, somos um povo só. Você vai ajudar, vocês vão ajudar o restante das tribos a conquistar a terra deles. Nenhuma tribo pode ficar para trás. Nós somos um povo. Essa é a razão pela qual vocês estão aqui hoje de manhã. Essa é a razão porque a gente diz que isso aqui é uma igreja. É uma comunidade de pessoas que se relacionam. Pessoas que se amam, que se tratam como irmãs e que podem se ajudar em momentos difíceis. Busque ajuda. Procure ajuda. Você não está sozinho. E por último, reconheça e siga as instruções da liderança que Deus colocou em nossa vida. Gente, eu sei que nós vivemos, e eu estou terminando com isso, eu sei que a gente vive numa época... A gente vive numa época de que a noção de autoridade espiritual, ou ela é abusada por líderes totalitários, e há igrejas e ministérios que são fundados em cima de líderes totalitários, que dizem: minha palavra é a palavra de Deus, quem não obedecer está amaldiçoado. Tem até vídeo aí, que saiu essa semana, de um apóstolo amaldiçoando em nome de Jesus quem fosse contra ele, não é? Tá? Tem esses abusos de autoridade que acontecem. E por outro lado, você também tem circunstâncias em que não tem autoridade nenhuma. Eu não creio que... todos os dois casos estão errados. Deus colocou liderança na igreja. Deus colocou presbíteros, colocou diáconos, colocou mestres na igreja para guiar a igreja, abençoar a igreja. É por isso que Josué, a primeira coisa que fez foi dizer, pegar os príncipes do povo e dizer: vocês estão comigo, vocês é que vão conduzir isso aqui. E o povo disse: nós vamos fazer tudo o que vocês disseram. Foi isso que as tribos unidas decidiram fazer, obedecer a instrução de Josué. Queridos, Deus colocou autoridades em nossa vida, os filhos têm os pais, e todos temos líderes espirituais. E como é importante obedecer. Líderes podem errar e têm errado, mas eles acertam também, via de regra. Então é importante ouvir, é importante escutar. E eu não posso terminar sem dizer que Josué, vocês já devem ter percebido, onde é que ele entra nessa história aqui? Josué é o tipo de Cristo. Isso o Novo Testamento reconhece, que assim como Josué conduz o povo para a terra prometida, assim também Cristo nos conduz. Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso líder, Ele é o apóstolo da nossa fé. E nós o seguimos, nós o amamos, nós submetemos a Ele. Eu termino aqui dizendo, meus irmãos, eu tenho certeza que muitos fracassam na vida cristã exatamente porque não se preparam, não estão preparados. Quando a crise vem, os pega completamente desprevenidos. Eu fico pensando num casal cujo cônjuge adulterou. Eu sei, isso é o tipo de coisa que a gente nunca devia estar preparado, mas pode acontecer. De repente você ser traído no seu casamento. Está pronto para isso? Eu sei que é o tipo de coisa que a gente não devia nem pensar, mas a história e a experiência nos mostram que ninguém pode dizer que isso nunca vai acontecer. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para um filho que de repente diz que é homossexual, ou que vai para as drogas, ou que não quer mais andar na mesma fé dos pais? Estamos preparados para perder um emprego, falir financeiramente, de repente perder tudo o que temos? Estamos preparados para isso?
Um estudante crente que enfrenta o escárnio e o desprezo dos professores e amigos na universidade. Você está pronto para isso? De ser o estranho no ninho, o ET. Todo mundo na classe, juntamente com seus professores, zombam e escarnecem da fé cristã, e você está lá sozinho. Está pronto para isso? Trabalhador crente no ambiente de trabalho corrompido, secularizado, desonesto e maligno. Uma jovem que é assediada sexualmente no trabalho. Como é que a gente resolve isso? Acontece diariamente e com gente de Deus. E isso às vezes marca a pessoa, ela não consegue se soerguer dessa crise na sua vida. E ela vive presa àquela situação, talvez porque nunca se preparou para a situação assim. Muitos se afogam nas águas do Jordão, porque não estavam preparados para atravessar. Ainda bem que o Senhor Jesus é um excelente mergulhador e vai tirar você de lá. Ele pode tirar você lá do fundo do Jordão e trazer você de volta e ensinar você a atravessar direitinho. Decida hoje que você vai fazer da preparação espiritual para os problemas da vida uma prioridade da sua existência. Deus nos deu sua Bíblia, Ele nos dá o seu Espírito Santo, Ele nos dá a sua igreja, exatamente para preparar você para estas coisas. Então, não perca mais tempo enchendo a sua mente de coisas que não vão lhe ajudar em nada, mas tire tempo para ler a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos, procurar gente sábia, modelar sua vida olhando para gente que sabe andar com Deus, porque cedo ou tarde o Jordão vai estar na sua porta transbordando e você não está pronto para atravessar. Que Deus nos conceda a sua graça nessa manhã, de ouvirmos a sua palavra e de vermos a importância, queridos irmãos, querida igreja, de estarmos prontos para viver nesse mundo de uma forma que agrada a Deus, o nosso Deus que é misericordioso e bom e que nos faz tantas e gloriosas promessas. Fiquemos em pé.